Ela não poderia fazer coisa alguma que desmoralizasse seu trisavô. Preparou-se para enfrentar a tortura que a esperava. Nem falar ao pai sobre o recital. Todas as vezes que ela lhe havia falado em festas e reuniões da escola para as quais os pais eram convidados, ele alegara sempre que estava muito ocupado e não podia ir. Na noite em que Elizabeth se preparava para o recital de dança, ele voltou para casa. Passara 10 dias ausente da cidade. Passou pela porta do quarto dela, viu-a e disse: "Boa noite, Elizabeth. Sabe que engordou mais um pouco?" "Sim, papai", disse ela, ficando vermelha e tentando encolher a barriga. Ele ia dizer alguma coisa, mas mudou de ideia. "Tudo bem na escola?" "Tudo." "Algum problema?" "Não, papai." "Ótimo." Era um diálogo que se havia repetido mais de 100 vezes através dos anos, uma troca de palavras sem significação que parecia ser a única forma de comunicação entre eles. Eram como dois desconhecidos que falassem do tempo sem o menor interesse pela opinião um do outro. Dessa vez, porém, Sam Rolfe olhou a filha pensativamente. Estava habituado a lidar com problemas concretos, e embora sentisse que havia algum problema, não tinha ideia do que fosse. Se alguém lhe abrisse os olhos, limitar-se-ia a dizer: "Está muito enganado, Elizabeth tem tudo." Quando o pai ia saindo, Elizabeth disse quase sem querer: "Minha turma de balé vai dar um recital esta noite e eu vou dançar. Não queria ir ver?" Logo que disse essas palavras, sentiu-se horrorizada. Não queria que o pai fosse ver a sua falta de jeito. Por que falara? Bem sabia por quê. Ela seria a única aluna da turma cujos pais não estariam presentes no auditório. Aliás, o convite não tinha qualquer importância, pois ele ia dizer que não podia. Sacudiu a cabeça com raiva de si mesma e já ia afastar-se quando ouviu atrás dela estas palavras do pai: "Gostaria muito de ir." O auditório estava cheio de pais, parentes e amigos, vendo as mocinhas dançarem ao som de 2 grandes pianos de cauda, colocados um de cada lado do palco. Madame Neturova estava um pouco à frente, marcando o compasso em voz alta, enquanto as alunas dançavam, chamando a atenção dos pais para ela própria. Algumas das alunas eram muito graciosas e davam mostras de verdadeiro talento. As outras faziam os movimentos determinados, substituindo a competência pelo entusiasmo. O programa mimeografado anunciava trechos musicais de Copélia, Cinderela e O Lago dos Cisnes. A pièce de résistance seriam os solos, em que cada aluna teria sozinha o seu momento de glória. Nos bastidores, Elizabeth estava tomada de verdadeira agonia. Esticando um pouco o corpo, podia ver a plateia, e sempre que avistava o pai sentado no centro da segunda fila, pensava em como tinha sido tola em convidá-lo. Até então, durante o recital, Elizabeth conseguira ficar em segundo plano entre as colegas que dançavam. Mas a hora do seu solo se aproximava. Ela se sentia enorme em sua malha como se fosse uma personagem de circo. Tinha certeza de que provocaria risos quando aparecesse no palco. E tinha convidado o pai para presenciar a sua humilhação. O único consolo de Elizabeth era o fato de seu solo não durar mais que 1 minuto. Madame Neturova não era louca. Tudo acabaria tão rapidamente que ninguém prestaria atenção nela. Bastava que Elizabeth olhasse um instante para o lado e seu número teria terminado. Elizabeth olhava as outras dançarem e todas lhe pareciam iguais a Markova, a Maximova, a Margot Fontaine. Assustou-se ao sentir uma mão fria em seus braços nus. Era Madame Neturova. "Prepare-se, Elizabeth. É a sua vez." Elizabeth tentou dizer "sim, madame", mas estava com a garganta tão seca que não conseguiu articular as palavras. As duas pianistas iniciaram os compassos conhecidos do solo de Elizabeth. Ela ficou no mesmo lugar, paralisada, sem poder mover-se, enquanto Madame Neturova lhe sussurrava: "Vamos, comece." Sentiu um leve empurrão nas costas e foi sair no palco, quase nua, diante de uma centena de pessoas estranhas e hostis. Não tinha coragem de olhar. Queria apenas livrar-se daquele momento o mais depressa possível e fugir. O que tinha de fazer era simples: alguns pliés, jetés e saltos. Começou a dar os passos acompanhando o compasso da música e tentando imaginar-se esbelta, elegante e ágil. Quando terminou, houve algumas palmas esparsas e formais. Elizabeth olhou para a segunda fila e viu que o pai batia palmas e sorria contente. Ao ver que o pai aplaudia, alguma coisa se desprendeu dentro de Elizabeth. A música tinha cessado, mas Elizabeth continuou a dançar, fazendo jetés, pliés, bateries e piruetas, transportada além de si mesma.
As pianistas, confusas, tentaram acompanhá-la, primeiro uma, depois a outra. Nos bastidores, Madame Neturova, rubra de raiva, fazia desesperados sinais a Elizabeth para encerrar tudo e sair do palco. Mas Elizabeth, toda feliz, nem tomava conhecimento dela e continuava a dançar. O que importava apenas era que ela estava no palco dançando para o pai. Tenho certeza de que compreende, Sr. Rolf, que esta escola não pode tolerar esse tipo de comportamento. A voz de Madame Neturova tremia de raiva. Sua filha desprezou todas as pessoas presentes e tomou conta do palco como se fosse uma estrela. Elizabeth sentiu o pai voltar-se para ela e teve medo de olhá-lo. Sabia que o que fizera era imperdoável, mas não conseguira se conter. Por um momento tentara criar no palco alguma coisa bela para o pai, a fim de que ele a visse e tivesse orgulho dela, dando-lhe então o seu amor. Ouviu o pai dizer: "Tem toda a razão, Madame Neturova. Vou tomar providências para que Elizabeth seja devidamente punida." Madame Neturova envolveu Elizabeth num olhar de triunfo e disse: "Muito obrigada, Sr. Rolf. Deixo-a em suas mãos." Elizabeth e o pai saíram da escola. Ela não dissera uma só palavra desde que tinham deixado a sala de Madame Neturova. Elizabeth estava à procura de palavras com que pudesse pedir desculpas, mas o que poderia fazer? Como poderia seu pai compreender por que ela fizera aquilo? O pai era um estranho e ela sentia medo dele. Ouvira repetidas vezes o pai descarregar a sua tremenda cólera nos empregados por enganos ou desobediências. Não podia esperar senão uma manifestação dessa mesma cólera. "Elizabeth", disse afinal o pai, voltando-se para ela, "acha que podemos passar pelo Rumpelmeyers e tomar um bom sorvete de chocolate com soda?" Elizabeth desatou a chorar. Estendeu-se na cama naquela noite com os olhos abertos, tão excitada que não conseguia dormir. Recordava sem cessar todos os acontecimentos daquela noite. A sua agitação era realmente excessiva. Nada daquilo era produto da sua imaginação. Tinha acontecido, era uma realidade. Via-se de novo sentada com o pai a uma mesa do Rumpelmeyers, cercada pelos grandes e pitorescos ursos, elefantes, zebras e leões empalhados. Pedira banana split e, quando aquela coisa imensa chegara à mesa, o pai não havia feito a menor crítica. E depois conversara com ela sem os monossílabos habituais. Falara da sua viagem a Tóquio, dissera que lá lhe haviam servido como pratos especiais gafanhotos e formigas cobertos de chocolate, e que ele tivera de fazer um grande esforço para comer aquilo e não ofender o seu anfitrião. Quando Elizabeth acabara o sorvete, o pai de repente perguntara: "Por que você fez aquilo, Liz?" "Quis ser melhor do que todas as outras", dissera ela, mas não tivera coragem de acrescentar: "por sua causa." Ele olhara para ela durante muito tempo, rira e dissera com uma nota de orgulho na voz: "Você certamente surpreendeu todo mundo." Elizabeth sentira o sangue subir-lhe ao rosto e perguntara: "Não ficou então zangado comigo?" Havia nos olhos dele um brilho que Elizabeth nunca tinha visto. Por querer ser melhor do que os outros? Foi sempre isso que nós Rolfs fizemos? E apertara carinhosamente a mão dela. Os últimos pensamentos de Elizabeth antes de adormecer foram: "Meu pai gosta de mim, gosta mesmo de mim. De agora em diante vamos viver sempre juntos. Ele me levará nas suas viagens. Conversaremos sobre todas as coisas e seremos bons amigos." Na tarde seguinte, a secretária de seu pai informou-a de que tinham sido iniciados entendimentos para mandá-la para um internato na Suíça. CD 10. Capítulo 10. Elizabeth foi matriculada no International Château Le Mans, uma escola para moças situada na aldeia de Saint-Blaise, às margens do lago de Neuchâtel. A idade das moças variava entre 14 e 18 anos. Era uma das melhores escolas do excelente sistema educacional suíço. Elizabeth odiou-a do princípio ao fim. Sentia-se exilada. Fora mandada para longe de casa e estava sofrendo um cruel castigo por um crime que não cometera. Aquela noite mágica parecera o início de alguma coisa maravilhosa, da descoberta recíproca do pai e dela numa amizade estreita com ele. Mas agora ele parecia mais distante que nunca. Elizabeth seguia a vida do pai por intermédio dos jornais e das revistas.
Havia frequentes notícias e fotografias dele sendo recebido por um primeiro-ministro ou por um presidente, inaugurando uma nova fábrica de farmacêuticos em Bombaim, escalando uma montanha ou jantando com o Shah do Irã. Elizabeth colava tudo num caderno de recortes que constantemente olhava. Guardava-o ao lado do livro de Samuel. Elizabeth se mantinha afastada das outras alunas. Algumas viviam em quartos com 2 ou 3, mas Elizabeth pedira um quarto só para si. Escrevia longas cartas ao pai e depois rasgava as que revelavam os seus sentimentos. De quando em quando, recebia um bilhete dele, e havia sempre alguns embrulhos vistosos de presentes de lojas caras no dia de seu aniversário, mandados pela secretária de seu pai. Elizabeth tinha muitas saudades dele. Iria vê-lo no Natal na Vila da Sardenha, e à medida que a época se aproximava, a espera se tornava quase intolerável. Chegava a passar mal de tanto nervosismo. Fez uma lista de suas resoluções, disposta a cumpri-las fielmente. Não seja importuna. Procure ser interessante. Não se queixe de coisa alguma, especialmente da escola. Não o deixe saber que você se sente sozinha. Não o interrompa quando ele estiver falando. Tenha sempre boas maneiras, especialmente na hora do café da manhã. Ria muito para que ele pense que você é feliz. Essas notas eram como uma prece, uma oferenda aos deuses. Se ela fizesse todas essas coisas, talvez... As resoluções de Elizabeth se esfumavam em fantasias. Ela faria profundas observações sobre o terceiro mundo e os 19 países em desenvolvimento, e o pai dela diria: "Não sabia que você era tão interessante." Regra número 2. "Você é muito brilhante, Elizabeth." Então ele se voltaria para a secretária e diria: "Não creio que Elizabeth precise voltar para a escola. Vai ficar aqui comigo." Uma prece, uma oferenda. Um Learjet da companhia pegou Elizabeth em Zurique e transportou-a até o aeroporto de Olbia, onde uma limusine estava à sua espera. Elizabeth sentou-se no carro em silêncio, com os joelhos bem juntos para não tremer. Aconteça o que acontecer, ele não me verá chorar, pensou Elizabeth. Nunca vai saber como tive saudades dele. O carro subiu pela longa e sinuosa estrada de montanha que levava à Costa Esmeralda, tomando então a pequena estrada que conduzia até o topo. Aquela estrada sempre amedrontava Elizabeth. Era muito estreita e íngreme, com a montanha de um lado e um terrível abismo do outro. O carro parou diante da casa e Elizabeth saltou, começando a caminhar em direção à casa, e depois correu tanto quanto lhe permitiam as pernas. A porta se abriu e Marguerita, a caseira, apareceu sorridente. "Alô, senhorita Elizabeth." "Onde está meu pai?" perguntou Elizabeth. "Teve de ir à Austrália para resolver um caso urgente, mas deixou belos presentes. Vai ser um Natal muito feliz." CD 11. Capítulo 11. Elizabeth havia levado o livro. Um dia ficou diante dos retratos de Samuel e Terenia Roth, sentindo-lhes a presença como se tivessem voltado à vida. Depois de algum tempo, subiu a escada para a sala da torre, levando o livro. Ficava ali durante horas todos os dias, lendo e relendo as suas páginas. De cada vez, sentia-se mais perto de Samuel e Terenia, como se não houvesse um século de intervalo entre eles. Elizabeth leu que, nos anos que se seguiram, Samuel passou muitas horas no laboratório do Dr. Wall, ajudando o médico a preparar ungüentos e outros medicamentos e aprendendo enquanto trabalhavam. E sempre no fundo de tudo estava Terenia, obsedante, linda. Vê-la era o bastante para alimentar o sonho de Samuel de que um dia ela lhe pertenceria. Samuel se entendia muito bem com o Dr. Wall, mas com a mãe de Terenia a história era muito diferente. Tratava-se de uma mulher irascível, ferina e esnobe. Detestava Samuel e ele procurava manter-se o mais afastado possível dela. Samuel ficava fascinado pelas muitas substâncias terapêuticas usadas através dos tempos. Fora encontrado um papiro que relacionava 811 receitas usadas pelos egípcios no ano 1550 a.C. A expectativa de vida nessa época era de 15 anos, e Samuel compreendeu a razão desses números ao ler algumas das receitas. Semento de crocodilo, carne de lagarto, sangue de morcego, saliva de camelo, fígado de leão, patas de rã e pó de unicórnio. O sinal RX, usado em muitas receitas, era uma invocação antiga a Horus, o deus egípcio da saúde. Nota de rodapé. RX. Prescrição. Nota do editor.
A própria palavra química derivava do antigo nome do Egito, a terra de Kami ou Shemi. Os sacerdotes médicos eram chamados de magos. As farmácias no gueto e na própria Cracóvia eram primitivas. Quase todos os vidros e potes continham medicamentos que nunca haviam sido analisados ou devidamente experimentados. Alguns eram inúteis, outros nocivos. Samuel conhecia todos. Havia óleo de rícino, calomelanos, ruibarbos, compostos de iodo, codeína e ipecacuanha. Compravam-se panaceias para coqueluche, cólicas e tifo. Como não havia precauções higiênicas, era comum encontrar ungüentos e gargarejos cheios de insetos mortos, baratas, excremento de ratos e pedaços de penas e peles. Quase todos os doentes que tomavam esses remédios morriam ou das doenças ou dos remédios. Havia várias revistas dedicadas a assuntos farmacêuticos e Samuel lia-as todas com avidez. Discutia suas teorias com o Dr. Wall. É claro, dizia ele com a voz vibrante de convicção, que deve haver uma cura para cada doença. A saúde é natural, a doença não. Pode ser, dizia o Dr. Wall, mas os meus clientes não me permitem experimentar novos medicamentos neles e acho que estão certos. Samuel devorou os poucos livros do Dr. Wall sobre farmacologia. Depois de ler e reler esses livros, sentia-se frustrado diante da falta de respostas para as questões suscitadas. Samuel ficou entusiasmado com uma revolução que se vinha verificando. Alguns cientistas pensavam que era possível combater a doença das doenças criando uma resistência do organismo contra elas. O Dr. Wall tentou isso uma vez. Extraiu sangue de um doente com difteria e injetou num cavalo. Quando o cavalo morreu, o Dr. Wall abandonou a experiência. Mas o jovem Samuel estava convencido de que Dr. Wall havia tomado o caminho certo. O Dr. Wall sacudiu a cabeça. Você fala assim porque tem 17 anos, Samuel. Quando chegar à minha idade, não terá mais certeza de coisa alguma. Não pense mais nisso. Essas palavras não convenceram Samuel. Queria prosseguir nas experiências, mas para isso precisava de animais, e poucos havia à sua disposição, salvo os gatos e ratos que conseguia apanhar. Todos eles morriam por menores que fossem as doses que Samuel lhes aplicasse. Os animais eram muito pequenos, pensava Samuel. Precisava de um maior, um cavalo, um boi ou um carneiro. Mas onde encontrá-lo? Uma tarde, quando Samuel voltou para casa, encontrou um velho cavalo atrelado a uma carroça em frente à porta. Num dos lados da carroça estava pintado com letras toscas o letreiro Ruff & Sons. Samuel olhou para tudo sem acreditar e correu para dentro da casa onde estava o pai. Aquele cavalo lá fora? Onde foi que o conseguiu? O pai dele sorriu todo orgulhoso. Fiz uma compra. Podemos cobrir mais território com um cavalo. Talvez daqui a 4 ou 5 anos possamos comprar outro cavalo. Imagine só, teremos 2 cavalos. Era até onde iam as ambições de seu pai. Queria possuir 2 cavalos velhos e cansados para arrastar carroças com mercadorias pelas ruas sujas e atravancadas do gueto de Cracóvia. Samuel teve vontade de chorar. Naquela noite, quando todos dormiam, Samuel foi até a estrebaria e examinou o cavalo, a que tinham dado o nome de Ferd. Em matéria de cavalos, aquele era sem dúvida um dos mais fracos da espécie. Era muito velho, desancado e com tumores nas pernas. Talvez não pudesse andar muito mais depressa que o pai de Samuel. Mas nada disso importava. O essencial era que Samuel já dispunha de uma cobaia. Podia fazer as suas experiências sem se preocupar em apanhar gatos vadios e ratos. É claro que teria de ter cuidado. Seu pai nunca poderia saber o que ele estava fazendo. Samuel afagou a cabeça de Ferd e informou-lhe. Você vai entrar no negócio de farmácia. Samuel improvisou seu laboratório num canto da estrebaria onde Ferd era guardado. Desenvolveu uma cultura de germes de difteria num prato fundo. Quando o caldo ficou denso, transferiu-o para outro recipiente, diluindo-o em seguida, aquecendo-o ligeiramente. Encheu uma seringa e se aproximou de Ferd. Lembra-se do que eu lhe disse? Hoje é o seu grande dia. Samuel injetou o líquido na espádua do cavalo, como vira o Dr. Wall fazer. Ferd voltou para ele os olhos tristes e respingou de urina. Samuel estimou que a cultura levaria 72 horas para desenvolver-se em Ferd. Ao fim desse tempo, dar-lhe uma dose mais forte. Se a teoria dos anticorpos fosse correta, cada dose criaria uma resistência maior do sangue à doença, e Samuel teria a sua vacina.
Mais tarde, teria de encontrar um ser humano em que pudesse experimentar a vacina, mas isso não seria difícil. Qualquer vítima da temida doença experimentaria pressurosamente qualquer coisa capaz de salvar-lhe a vida. Nos 2 dias seguintes, Samuel passou com Ferd quase todos os momentos em que esteve acordado. Nunca vi ninguém gostar tanto de um animal, disse-lhe o pai. Não consegue deixar Ferd, não é? Samuel murmurou uma resposta ininteligível. Tinha um sentimento de culpa a respeito do que estava fazendo, mas sabia o que iria acontecer se mencionasse o caso a seu pai. Não era preciso que o pai soubesse. Tudo o que Samuel tinha de fazer era extrair sangue de Ferd para encher 1 ou 2 vidros de soro e ninguém saberia de nada. Na manhã do 3º dia, que era o decisivo, Samuel foi despertado pela voz do pai diante da casa. Samuel levantou-se e correu para a janela. O pai estava no meio da rua com sua carroça, berrando com toda a força de seus pulmões. Não havia nem sinal de Ferd. Vestiu-se de qualquer maneira e saiu. "Monsieur!" gritava o pai. "Tratante! Mentiroso! Ladrão!" Samuel passou por entre a multidão que começava a reunir-se em torno de seu pai. "Onde está o Ferd?" perguntou Samuel. "Ainda me pergunta? Morreu! Morreu na rua como um cachorro!" Samuel sentiu um baque no coração. Nós íamos bem calmamente. Eu estava tratando dos meus negócios sem fazer o bichinho correr, sem bater nele nem maltratá-lo, como fazem os outros ambulantes que conheço. E o que foi que aconteceu? Caiu morto de repente. Quando eu pegar o Gonif que me vendeu o cavalo, vou matá-lo. Samuel afastou-se desolado. Junto com Ferd, morreram também os seus sonhos. Com Ferd, desaparecia a esperança de fugir do gueto e de libertar-se, de ter uma bela casa para Terênia e seus filhos. Mas uma calamidade ainda maior estava por acontecer. No dia seguinte ao da morte de Ferd, Samuel soube que o Dr. Wall e a mulher tinham combinado o casamento de Terênia com um rabino. Samuel notou. Era a ele que Terênia pertencia. Correu para a casa do Dr. Wall. Encontrou o médico e sua mulher na sala de espera. Encaminhou-se para eles, respirou fundo e disse: "Há um erro em tudo no que diz respeito a Terênia. Ela vai casar-se comigo." Os dois olharam-no atônitos. "Sei muito bem que não estou à altura dela", disse então. "Mas ela não será feliz casada com outro homem qualquer. Esse tal rabino é muito velho e... Nebish! Rua! Rua!" gritou a mãe de Terênia à beira de um ataque de apoplexia. 60 segundos depois, Samuel estava no meio da rua, proibido de tornar a pôr os pés naquela casa. No meio da noite, Samuel teve uma longa conversa com Deus. "O que está querendo de mim? Se eu não posso ter Terênia, por que me faz amá-la? Não tem sentimentos?" Ergueu a voz na sua frustração e gritou: "Será que está me ouvindo?" Na casinha cheia de gente, todos gritaram: "Estamos ouvindo sim, Samuel. Pelo amor de Deus, veja se cala a boca e nos deixa dormir." Na tarde seguinte, o Dr. Wall mandou chamar Samuel. Foi recebido na sala de espera onde estavam reunidos o Dr. Wall, a mulher e Terênia. "Parece que temos um problema", disse o Dr. Wall. "Nossa filha está irredutível. Por alguma razão que desconheço, tomou-se de um capricho por você. Não posso chamar isso de amor, Samuel, até porque não acredito que uma mocinha da idade dela saiba o que é amor. De qualquer maneira, ela não quer casar-se com o rabino Rabinovitz. Acha que deve casar-se com você." Samuel olhou rapidamente para Terênia e esta sorriu para ele. Sentiu uma explosão de alegria que, entretanto, durou pouco. O Dr. Wall continuou: "Você diz que ama nossa filha. É verdade?" gaguejou Samuel e procurou falar com mais firmeza. É isso mesmo, Dr. Wall." "Muito bem, Samuel. Acha que Terênia poderá passar o resto de sua vida casada com um vendedor ambulante?" Samuel percebeu no mesmo instante a armadilha, mas não viu jeito de livrar-se dela. Tornou a olhar para Terênia e disse: "Não, Dr. Wall." "Compreende então o problema, não é? Nenhum de nós quer que Terênia se case com um vendedor ambulante. E você é um vendedor ambulante, Samuel." "Mas não serei sempre, Dr. Wall", disse Samuel com voz forte e segura. "E o que vai ser então?" perguntou a mãe de Terênia. "Você pertence a uma família de vendedores ambulantes que nunca serão mais que isso. E eu não vou consentir que minha filha se case com um vendedor ambulante." Samuel olhou para as 3 pessoas reunidas naquela sala com a cabeça inteiramente confusa. Chegara ali cheio de apreensão e desespero.
vira-se elevado às culminâncias da alegria e, naquele momento, era de novo mergulhado num torvo abismo. O que queriam dele? Vamos fazer um trato, disse o Dr. Wall. Nós lhe daremos um prazo de 6 meses para provar que não é apenas um vendedor ambulante. Se ao fim desse tempo você não puder dar a Terênia a vida que a está habituada, ela se casará com o Rabino Rabinovitz. Samuel olhou atarantado. 6 meses? Ninguém poderia ter sucesso em 6 meses, principalmente vivendo no gueto de Cracóvia. Estamos entendidos? Disse o Dr. Wall. Perfeitamente. Sim, Samuel entendia tudo muito bem. Sentia uma constrição dolorosa no estômago. Não precisava de uma solução, mas de um milagre. A família de Terênia só se contentaria com um genro que fosse médico, rabino ou rico. Samuel examinou prontamente todas as possibilidades. A lei impedia-o de ser médico. Ser rabino? Começava-se a estudar para ser rabino aos 13 anos de idade, e Samuel já estava com quase 18. Rico? Era uma coisa fora de cogitação. Se trabalhasse 24 horas por dia vendendo as suas mercadorias como ambulante pelas ruas do gueto até os 90 anos, não deixaria de ser um homem pobre. Os Walls lhe haviam proposto uma tarefa impossível. Tinham aparentemente cedido a Terênia, concordando em adiar o casamento dela com o rabino, impondo, porém, condições que sabiam que Samuel não poderia cumprir. Terênia era a única pessoa que acreditava nele. Confiava em que ele conseguisse de algum modo a fama ou a fortuna dentro de 6 meses. É mais louca do que eu, pensou desesperadamente Samuel. O tempo começou a correr. Samuel passava os dias como vendedor ambulante ajudando o pai. Mas no momento em que as sombras do poente começavam a cair sobre os muros do gueto, ele corria para casa, comia alguma coisa às pressas e ia trabalhar no seu laboratório. Preparava centenas de frascos de soro e o injetava em coelhos, gatos, cães e pássaros, mas todos morriam. São muito pequenos, pensava Samuel. Preciso de um animal maior. Mas não o conseguia, e o tempo ia passando. 2 vezes por semana, Samuel ia a Cracóvia para renovar o estoque de mercadorias que ele e seu pai vendiam. Chegava ao amanhecer diante dos portões fechados e ali ficava à espera, cercado pelos outros ambulantes. Mas não os via nem ouvia. O seu espírito pairava em outro mundo. Um dia, quando Samuel estava ali entregue aos seus sonhos, ouviu uma voz áspera que lhe dizia: "Vamos, judeu, vá andando." Samuel levantou os olhos. Os portões tinham sido abertos e sua carroça estava impedindo a passagem. Um dos guardas, muito zangado, lhe ordenava que prosseguisse. Havia sempre 2 guardas em serviço diante dos portões. Usavam fardas insígnias especiais e andavam armados de pistolas e pesados cacetetes. Numa corrente pendurada da cintura, um deles levava a chave dos portões. Ao lado do gueto corria um pequeno rio sobre o qual havia uma velha ponte de madeira. Do outro lado da ponte estava o posto da polícia, onde os guardas ficavam estacionados. Samuel vira mais de uma vez um judeu infortunado ser arrastado pela ponte. Era sempre uma viagem sem volta. Os judeus tinham de estar no interior do gueto ao escurecer, e qualquer judeu surpreendido fora dos portões depois que a noite caísse era capturado e deportado para um campo de trabalho. Todos os judeus viviam apavorados com a perspectiva de serem encontrados fora do gueto depois do anoitecer. Os 2 guardas eram obrigados a passar as noites diante dos portões em serviço de patrulha. Mas todos os habitantes do gueto sabiam que, logo que os judeus eram trancados, um dos guardas saía dali e ia passar a noite a divertir-se na cidade. Pouco antes do amanhecer, voltava para ajudar o companheiro a abrir os portões para um novo dia. Os 2 guardas habitualmente postados nos portões chamavam-se Paul e Aram. Paul era um homem agradável e sempre de bom humor. Aram era inteiramente diferente dele. Homem rude, robusto e forte, com braços vigorosos e um corpo que parecia um barril de cerveja. Odiava-os. Sempre que estava de serviço, todos os judeus que se achavam fora do gueto faziam questão de voltar a tempo, pois nada encantava mais Aram do que encontrar um judeu do lado de fora, espancá-lo até fazê-lo perder os sentidos e então levá-lo através da ponte para o temido quartel da polícia. Era Aram que estava gritando com Samuel para que tirasse sua carroça do caminho. Samuel passou pelos portões e dirigiu-se para a cidade sentindo o olhar de ódio de Aram. O período de 6 meses concedido a Samuel
minguou rapidamente para 5 meses, depois para 4 e 3. Não havia um só dia, não havia sequer uma hora em que Samuel não pensasse numa solução para o seu problema, mesmo quando estava trabalhando febrilmente no seu diminuto laboratório. Tentou falar com alguns negociantes ricos do gueto, mas poucos tinham tempo para recebê-lo, e os que o recebiam só estavam dispostos a dar-lhe conselhos inúteis. Quer ganhar dinheiro? Trate de economizar os níqueis, meu jovem, e um dia você terá o suficiente para montar um bom negócio como o meu. Era muito fácil dizer isso, pois quase todos tinham tido pais ricos. Samuel pensou em raptar Terênia e fugir. Mas para onde? Ao fim de qualquer viagem que fizessem, haveria outro gueto e ele continuaria a ser um Nebish sem dinheiro. Não, ele amava demais Terênia para fazer isso com ela. Via-se numa armadilha da qual não era possível fugir. O tempo corria inexoravelmente e os 3 meses se tornaram 2, e, por fim, só restou 1 mês. O único consolo de Samuel era que, durante esse tempo, ele tinha permissão de ver a sua adorada Terênia 3 vezes por semana, sempre sob a vigilância de alguém, evidentemente, e a cada vez que Samuel a via, mais a amava. Era um prazer agridoce, pois a cada encontro ficava mais próximo o momento em que iria perdê-la para sempre. Eu sei que você vai achar um jeito, não se cansava de dizer Terênia. Mas faltavam apenas 3 semanas e Samuel não estava mais perto de uma solução do que quando tinha começado. Numa noite, já bem tarde, Terênia procurou Samuel na estrebaria. Abraçou-o e disse: "Vamos fugir, Samuel." Ele nunca a amara tanto quanto a amou nesse momento, ao ver que, por amor a ele, ela estava disposta a ficar desmoralizada, a abandonar o pai e a mãe e a desistir da boa vida que levava. Tomando-a nos braços, ele disse: "Não podemos, Terênia. Para onde quer que eu vá, nunca deixarei de ser um vendedor ambulante. Não me importo." Samuel pensou na bela casa onde ela morava, cheia de salas espaçosas e de empregados, e se lembrou do quartinho sórdido em que ele morava com o pai e a tia. "Mas eu me importo, Terênia." E ela se afastou. Na manhã seguinte, encontrou-se com Isaac, que tinha sido seu colega na escola, e levava uma égua por um cabresto. O animal era cego de um olho, sofria de cólicas e de esparavões, sendo ainda, por cima, surdo. "Bom dia, Samuel." "Bom dia, Isaac." "Não sei para onde vai com esse animal, mas é melhor andar depressa. Ele pode morrer a qualquer momento." "Não é preciso que viva muito. Vou levar Lote para uma fábrica de cola." Samuel olhou a velha égua com súbito interesse. "Não creio que vão lhe pagar muito por ela." "Sei disso. Quero apenas uns 2 florins para comprar uma carroça." O coração de Samuel começou a bater com mais força. "Quem sabe eu não posso lhe poupar a viagem. Estou disposto a trocar minha carroça por sua égua." Depois disso, Samuel tinha apenas de fazer outra carroça e explicar ao pai como perdera a velha e se tornara dono de um animal que estava nas últimas. Samuel levou Lote para a estrebaria. Examinando a égua, viu que o estado dela era bem pior do que havia julgado, mas afagou o animal e disse: "Não se preocupe, Lote. Você vai entrar para a história da medicina." Poucos minutos depois, Samuel a trabalhar num novo soro. Em vista das condições insalubres e do superpovoamento do gueto, as epidemias eram frequentes. A última peste consistia numa febre que produzia tosse sufocante, engurgitamento dos gânglios e uma morte dolorosa. Os médicos desconheciam a sua causa e não tinham qualquer ideia do tratamento. O pai de Isaac contraiu a doença. Logo que Samuel soube disso, foi procurar Isaac. "O médico já esteve aqui", afirmou o rapaz chorando. "Disse que nada pode fazer." Do alto da casa vinha o terrível som da tosse que parecia prolongar-se indefinidamente. "Quero que faça uma coisa para mim, Isaac", disse Samuel. "Consiga-me um lenço." "O quê?" "Quero um lenço que ele tenha usado, mas todo o cuidado será pouco de sua parte. O lenço deverá estar cheio de germes." Uma hora depois, Samuel estava de volta à estrebaria e despejava cuidadosamente o conteúdo do lenço num prato cheio de caldo de cultura. Trabalhou durante toda aquela noite e todo o dia seguinte, injetando pequenas doses da substância na paciente Lotte. Depois aumentou as doses, lutando contra o tempo para tentar salvar a vida do pai de Isaac, para tentar salvar a sua própria vida. Samuel nunca pôde ter certeza posteriormente de que Deus houvesse protegido a ele ou à velha égua,
Mas a verdade é que Lot sobreviveu às doses cada vez maiores, e Samuel conseguiu a sua primeira partida de antitoxina. A tarefa seguinte era convencer o pai de Isaac a consentir na aplicação dessa substância. Na realidade, não foi preciso convencê-lo. Quando Samuel chegou à casa de Isaac, havia muitos parentes que já esperavam a morte do homem doente no andar de cima. Resta-lhe pouco tempo de vida, disse Isaac a Samuel. Posso vê-lo? Os dois rapazes subiram. O pai de Isaac estava estendido na cama com o rosto afogueado pela febre. Cada acesso de tosse sacudiu o corpo depauperado, levando-o a um espasmo que o enfraquecia ainda mais. Era evidente que estava morrendo. Samuel respirou fundo e disse: Quero falar com você e sua mãe. Não tinham confiança alguma no pequeno vidro que Samuel tinha levado, mas ante a iminência da morte, concordaram com a aplicação do remédio, simplesmente porque não havia mais nada a perder. Samuel injetou o soro no pai de Isaac. Esperou 3 horas à cabeceira da cama e não houve qualquer alteração. O soro não estava fazendo efeito. Entretanto, os acessos de tosse pareciam menos frequentes. Por fim, Samuel saiu, evitando olhar para Isaac. Tinha de ir a Cracóvia ao amanhecer do dia seguinte para comprar mercadorias. Estava numa impaciência febril por voltar e ver se o pai de Isaac ainda estava vivo. Havia muita gente em todos os mercados, e Samuel demorou muito para fazer as suas compras. Só no fim da tarde conseguiu afinal encher a carroça e voltar para o gueto. Quando Samuel estava ainda a uns 3 quilômetros dos portões, houve o desastre. Uma das rodas da carroça se quebrou e as mercadorias começaram a espalhar-se pelo chão. Samuel viu-se diante de um terrível dilema. Tinha de ir procurar uma roda para substituir a quebrada, e ao mesmo tempo não podia deixar a carroça com as mercadorias abandonadas. Estava começando a juntar gente e era visível o olhar de avidez que muitos lançavam para as mercadorias caídas. Samuel viu um guarda de uniforme aproximar-se, um gentil, e compreendeu que estava perdido. Iam tomar-lhe tudo. O guarda abriu caminho por entre os curiosos e disse ao apavorado rapaz: Sua carroça precisa de uma roda nova. É verdade. Sabe onde encontrar uma? Não, senhor. O guarda escreveu alguma coisa num pedaço de papel. Vá procurar este homem. Diga a ele o que precisa. Mas eu não posso deixar o carro aqui assim. Pode sim, disse o guarda. Eu vou ficar aqui. Ande depressa. Samuel saiu correndo. Seguindo o endereço do papel, chegou a uma oficina de ferreiro. Quando Samuel explicou a situação, o ferreiro encontrou uma roda do tamanho exato para a carroça. Samuel pagou a roda tirando o dinheiro de uma sacola que levava. Depois dessa despesa, ficou apenas com 1 dúzia de florins. Correu para a carroça, rolando a roda pelo chão. O guarda ainda estava lá e os curiosos haviam se dispersado. As mercadorias estavam a salvo. Com a ajuda do guarda, levou mais meia hora para colocar a nova roda e prendê-la. Retomou o caminho de casa pensando no pai de Isaac. Iria encontrá-lo vivo ou morto? A incerteza enchia-o de dolorosa ansiedade. Já estava a apenas 1 quilômetro do gueto. Podia avistar os altos muros que se erguiam contra o céu. Mas, nesse momento, o sol desapareceu no horizonte e as ruas por onde ele passava mergulharam na escuridão. Na agitação de tudo o que havia acontecido, Samuel se esquecera da hora. Já havia escurecido e ele ainda estava fora dos portões. Começou a correr empurrando a pesada carroça com o coração a bater como se fosse saltar-lhe do peito. Os portões deviam estar fechados. Samuel pensou em todas as coisas terríveis que se contavam de judeus que tinham ficado do lado de fora dos portões. Correu mais depressa. Com certeza, só um guarda devia estar de serviço. Se fosse Paul, o bom homem, Samuel poderia ter uma oportunidade. Mas se fosse Aram, não era bom nem pensar no que lhe poderia acontecer. A escuridão era mais densa e o envolvia como um nevoeiro negro, ao mesmo tempo em que uma leve chuva começava a cair. Samuel se aproximava dos muros do gueto e, de repente, avistou os grandes portões. Já estavam trancados. Era a primeira vez que os via fechados do lado de fora. Foi como se de súbito a vida lhe tivesse deixado o corpo, e Samuel começou a tremer de terror. Estava separado de sua família, do seu mundo, de tudo aquilo que lhe era íntimo e familiar. Diminuiu o passo e se aproximou dos portões cautelosamente, esperando pelos guardas. Não os via e encheu-se de uma súbita esperança delirante. Os guardas talvez tivessem sido chamados para alguma emergência. Samuel descobriria um meio de abrir os portões ou de escalar o muro sem ser visto.
Aproximar dos portões, viu o vulto de um guarda emergir das sombras. Continue a andar, ordenou o guarda. Na escuridão, Samuel não podia ver o rosto dele, mas reconheceu a voz. Era Aram. Venha até aqui. Aram olhava Samuel com um sorriso de satisfação no rosto. O rapaz tropeçou. Pise firme, disse Aram para animá-lo. Continue a caminhar. Samuel se aproximou lentamente do gigante com o estômago contraído e a cabeça a latejar. Posso explicar tudo. Tive um acidente. Minha carroça... Aram estendeu o braço forte, agarrou Samuel pela gola e suspendeu-o no ar. Judeu imundo, exclamou ele. Pensa que eu quero saber por que você ficou do lado de fora? Sabe o que é que vai acontecer com você agora? O rapaz sacudiu a cabeça, cheio de terror. Pois eu vou lhe dizer. Tem um novo decreto nesta semana. Todos os judeus capturados fora dos portões depois de escurecer serão deportados para a Silésia. 10 anos de trabalhos forçados. Que tal? Samuel não podia acreditar. Mas eu não fiz nada. Aram deu um tapa com a mão direita na boca de Samuel, que foi ao chão, e em seguida disse. Vamos. Para onde? Perguntou Samuel com a voz embargada pelo terror. Para o quartel. Amanhã de manhã será embarcado com o resto da ralé. Levante-se. Samuel caíra com o tapa e estava ali incapaz de coordenar os seus pensamentos. Eu tenho de entrar para despedir-me de minha família. Aram riu. Ninguém vai sentir a sua falta. Por favor, deixe-me ir até lá. Deixe-me pelo menos mandar um recado. O sorriso desapareceu do rosto de Aram. Cresceu ameaçadoramente para Samuel, mas falou com voz suave. Mandei que você se levantasse, judeu imundo. Se eu tiver de dar-lhe a ordem outra vez, será a pontapés. Samuel levantou-se lentamente. Aram agarrou-lhe o braço com mão de ferro e começou a levá-lo para o quartel da polícia. 10 anos de trabalhos forçados na Silésia. Ninguém jamais voltara da Silésia. Olhou para o homem que o levava pela ponte para o quartel da polícia. Não faça isso, disse Samuel. Solte-me. Aram apertou o braço de Samuel com mais força, a tal ponto que deu a impressão de que o sangue deixara de correr. Peça mais, implore mais, disse Aram. Não há nada que eu goste mais do que ouvir as súplicas de um judeu. Sabe alguma coisa sobre a Silésia? Vai chegar lá a tempo de passar o inverno, mas não se preocupe. Dentro das minas você vai sentir calor. Só quando os seus pulmões estiverem pretos de tanto carvão e você começar a vomitá-los em acessos de tosse, tirarão você de lá para morrer em cima da neve. À frente deles, do outro lado da ponte, quase invisível sob a chuva, estava a lúgubre construção, o quartel da polícia. Mais depressa! Gritou Aram. Samuel percebeu de repente que não podia deixar que ninguém fizesse aquilo com ele. Pensou em Terênia, em sua família e no pai de Isaac. Ninguém iria roubar-lhe a vida. Fosse como fosse, tinha de fugir para salvar-se. Estavam atravessando a estreita ponte sob a qual o rio corria ruidosamente, engrossado pelas chuvas de inverno. Restavam apenas uns 30 metros. O que tivesse de ser feito, deveria ser feito naquele momento. Mas como seria possível fugir? Aram tinha uma pistola, e ainda que não estivesse armado, poderia matá-lo com a maior facilidade. Era quase 2 vezes maior que Samuel e muito mais forte. Tinha chegado ao outro lado da ponte e o quartel estava bem diante deles. Ande depressa, disse Aram, puxando Samuel pelo braço. Tenho outras coisas para fazer. Estavam tão perto do quartel que Samuel podia ouvir os risos dos guardas lá dentro. Aram começou a arrastar o rapaz pelo pátio calçado que ficava diante do quartel. Faltavam apenas alguns segundos e Samuel levou a mão direita ao bolso, pegando o bornal em que levava cerca de meia dúzia de florins. Fechou-o na mão e sentiu no seu nervosismo o sangue correr-lhe mais depressa nas veias. Tirou cuidadosamente o bornal do bolso, puxando então os cordões que o fechavam, e deixou-o cair. Ele caiu sobre as pedras, fazendo tilintar as moedas. Aram parou de repente. Que foi isso? Nada, respondeu prontamente Samuel. Aram olhou para o rapaz e riu. Sem deixar de segurar firmemente Samuel, deu um passo para trás e viu o bornal de dinheiro aberto. Você não precisará de dinheiro no lugar para onde vai, disse Aram. Curvou-se para apanhar o bornal e Samuel acompanhou-o. Aram arrebatou-lhe o bornal. Mas não era o bornal que Samuel queria, e sim uma grande pedra que estava no chão. Quando Aram levantou o corpo,
Samuel bateu com a pedra no olho direito de Aram com toda a força, transformando-o numa poça de sangue. Continuou a bater desesperadamente no rosto e na cabeça. Viu o nariz do guarda afundar, depois a boca, e, por fim, todo o rosto virou uma massa sangrenta. Mas Aram continuava de pé como se fosse algum monstro cego. Samuel olhava-o cheio de medo, sem coragem de bater de novo. Então, lentamente, o gigantesco corpo principiou a cair. Samuel olhou para o guarda morto sem poder acreditar no que havia feito. Ouvia as vozes no quartel e compreendeu o terrível perigo em que ainda se encontrava. Se o capturassem naquele momento, não o mandariam para a Silésia. Tratariam de esfolá-lo vivo e de enforcá-lo em praça pública. A pena por bater no policial era simplesmente a morte. E Samuel matara um deles. Tinha de fugir rapidamente. Poderia tentar atravessar a fronteira, mas nesse caso seria um fugitivo perseguido pelo resto da vida. Devia haver outra solução. Olhou para o corpo desfigurado e percebeu de repente o que devia fazer. Revistou o guarda até encontrar a grande chave que abria os portões. Depois, dominando a repulsa que sentia, agarrou as botas de Aram e começou a puxar o guarda para a margem do rio. O morto parecia pesar 1 tonelada. Samuel continuou a puxar pelo barulho que vinha do quartel. Alcançou a margem do rio. Parou um momento para recuperar o fôlego. Depois, empurrou o corpo pela ribanceira e viu-o cair nas águas tumultuosas embaixo. Continuou inclinado sobre a margem por um tempo que lhe pareceu uma eternidade, e por fim viu o corpo ser levado pelo rio e desaparecer. Ali ficou algum tempo como que hipnotizado, cheio de horror pelo que havia feito. Apanhou a pedra que tinha usado e jogou-a na água. Mas ainda corria enorme perigo. Atravessou a ponte e voltou correndo para os grandes portões trancados do gueto. Não havia ninguém à vista. Com os dedos trêmulos, girou a chave na fechadura dos portões e empurrou-os. Nada aconteceu. Eram pesados demais. Mas naquela noite nada era impossível para Samuel. Com uma força que parecia vir de fora dele, conseguiu por fim abri-los. Empurrou a carroça para dentro, fechou os portões e foi correndo para casa. Todos os moradores na casa estavam reunidos na sala, e quando Samuel apareceu, olharam para ele como se fosse um fantasma. "Deixaram você entrar?" "Não compreendo", murmurou o pai. "Pensávamos que você..." Samuel explicou em breves palavras o que havia acontecido, e a preocupação de todos se transformou em terror. "Meu Deus!" exclamou o pai de Samuel. "Todos nós seremos mortos." "Nada acontecerá se me escutarem", disse Samuel e expôs o seu plano. 15 minutos depois, Samuel, o pai e 2 vizinhos estavam junto aos portões do gueto. "E se o outro guarda voltar?" perguntou no sussurro o pai de Samuel. "É um risco que temos de correr, mas se isso acontecer, eu assumirei toda a culpa." Samuel abriu os portões e passou para o lado de fora. Colocou a grande chave na fechadura e deu a volta. Os portões do gueto estavam trancados pelo lado de fora. Samuel amarrou a chave à cintura e deu alguns passos à esquerda dos portões. Um momento depois, uma corda deslizou pelo muro como uma cobra. Samuel agarrou-se a ela, enquanto do outro lado seu pai e os outros começaram a içá-lo. Quando Samuel chegou ao alto do muro, prendeu a corda a uma escápula de ferro e desceu até o chão. Em seguida, sacudiu a corda até desprendê-la e puxou-a. "Meu Deus!" exclamou o pai de Samuel. "O que irá acontecer amanhã cedo?" "Estaremos batendo nos portões e pedindo que nos deixem sair", respondeu Samuel. Ao amanhecer, o gueto estava cheio de policiais e soldados. Tiveram que descobrir uma chave especial para abrir os portões aos negociantes que queriam ir a Cracóvia. Paul, o outro guarda, confessou que havia abandonado o posto para ir passar a noite em Cracóvia e foi imediatamente preso. Mas isso não resolvia o mistério do desaparecimento de Aram. Em geral, o desaparecimento de um guarda nas proximidades do gueto seria um excelente pretexto para um pogrom. Mas a polícia se achava perplexa diante dos portões fechados. Como os judeus estavam trancados dentro do gueto, era evidente que nada podiam ter feito ao guarda. Chegaram, afinal, à conclusão de que Aram devia ter fugido em companhia de uma de suas numerosas amiguinhas. Devia ter jogado em algum canto a pesada chave que de nada lhe servia, mas, por mais que a procurassem, não a encontraram. E nunca a encontrariam, pois estava enterrada bem fundo sob a casa de Samuel. Física e emocionalmente exausto, Samuel jogara-se na cama e dormira quase no mesmo instante.
Acordou com alguém ao lado que gritava e o sacudia. O primeiro pensamento de Samuel foi de que haviam encontrado o corpo de Aram e tinham ido prendê-lo. Abriu os olhos. Isaac estava diante dele, muito nervoso. Parou, Samuel. A tosse parou. Venha comigo até a minha casa. O pai de Isaac estava sentado na cama. A febre havia desaparecido como por milagre, e a tosse havia parado. Quando Samuel se aproximou da cama, o velho lhe perguntou: Não acha que posso tomar um pouco de caldo de galinha? Samuel começou a chorar. Num só dia, tirara a vida de um homem e salvara a vida de outro. A notícia sobre o pai de Isaac se espalhou pelo gueto. As famílias das pessoas doentes cercavam a casa de Samuel, pedindo um pouco do seu soro mágico. Era impossível atender a todos, e ele foi procurar o Dr. Wall. O médico já sabia do feito de Samuel, mas ainda se mostrava cético. Tenho de ver com meus próprios olhos, disse ele. Prepare uma partida de soro e eu a aplicarei num dos meus clientes. Havia dezenas de doentes à disposição, e o Dr. Wall preferiu o que lhe parecia mais próximo da morte. No prazo de 24 horas, o doente estava a caminho da recuperação. O Dr. Wall foi até a estrebaria onde Samuel trabalhava dia e noite preparando o soro e disse: Dá resultado, Samuel. Você conseguiu. O que deseja como dote? Samuel olhou para ele e respondeu exausto: Outro cavalo. Aquele ano de 1868 marcou o início da Rough & Sons. Samuel e Terênia se casaram, e Samuel recebeu como dote 6 cavalos e um pequeno, mas bem equipado laboratório. Samuel expandiu as suas experiências. Começou a destilar medicamentos de ervas e, em pouco tempo, os vizinhos passaram a ir até o seu pequeno laboratório comprar remédios para os males que os afligiam. Eram bem atendidos, e a reputação de Samuel cresceu. Quando alguém não podia pagar, Samuel dizia: Não se preocupe com isso, pode levar. E acrescentava, voltando-se para Terênia: Remédio é para curar e não para dar lucro. As vendas aumentaram e, depois de algum tempo, ele disse a Terênia: Já é tempo de abrirmos uma pequena farmácia onde possamos vender ungüentos, pós e outras coisas além de receitas. A farmácia foi desde o início um sucesso. Os homens ricos que anteriormente negado a ajudar Samuel apareceram oferecendo-lhe dinheiro. Queriam ser sócios e propunham a fundação de uma rede de farmácias. Samuel conversava sobre o caso com Terênia, dizendo: Tenho muito receio de sócios. O negócio é nosso e não me agrada a ideia de gente estranha possuir parte de nossas vidas. Terênia concordava com ele. Quando os negócios cresceram e se expandiram com a abertura de outras farmácias, as ofertas de dinheiro aumentaram. Samuel continuou a recusá-las. Quando seu sogro lhe perguntou o motivo, Samuel respondeu: Nunca se deve deixar uma raposa entrar num galinheiro, por mais amistosa que se mostre. Um dia ela pode ficar com fome. Do mesmo modo que os negócios, o casamento de Samuel e Terênia floresceu. Tiveram 5 filhos: Abraham, Joseph, Anton, John e Piotr. Samuel comemorava o nascimento de cada filho abrindo uma nova farmácia, cada uma maior do que a anterior. No começo, Samuel contratou um homem para auxiliá-lo. Depois foram 2 e, por fim, tinha mais de 2 dúzias de empregados. Um dia, Samuel recebeu a visita de um funcionário do governo. Vamos cancelar algumas das restrições que pesam sobre os judeus, disse ele a Samuel. Veríamos com muito agrado a abertura de uma de suas farmácias em Cracóvia. E Samuel abriu a farmácia. 3 anos depois, tinha prosperado tanto que construiu um prédio próprio no centro comercial de Cracóvia e comprou para Terênia uma bela casa na cidade. Samuel tinha realizado, afinal, o sonho de sair do gueto. Mas os seus sonhos não se limitavam a Cracóvia. Quando os filhos cresceram, contratou professores para eles e fez cada qual aprender uma língua diferente. Ficou maluco, dizia a sogra de Samuel. Todos fazem troça dele, pois Abraham e John estão aprendendo inglês, Joseph, alemão, Anton, francês e Piotr, italiano. Com quem é que eles vão falar? Ninguém aqui fala qualquer dessas línguas bárbaras. Os garotos vão acabar sem ter com quem falar. Samuel limitava-se a sorrir e dizia pacientemente: Isso faz parte da educação deles. Sabia com quem os filhos iriam falar. Quando os rapazes chegaram à adolescência, viajaram para países diferentes com o pai. Em cada uma de suas viagens, Samuel preparava o terreno para os seus futuros planos. Quando Abraham completou 21 anos, Samuel reuniu a família e anunciou que Abraham ia viver nos Estados Unidos.
Não, exclamou a mãe de Terênia. É um país cheio de índios. Não deixarei que faça isso com meu neto. O rapaz tem de ficar aqui, onde estará em segurança. Segurança. Samuel pensou nos pogroms, em Aram e na morte de sua mãe. Ele vai para o estrangeiro, retrucou Samuel. Abraham, você vai abrir uma fábrica em Nova York e se encarregará de todos os nossos negócios por lá. Abraham disse orgulhosamente. Está muito bem, papai. Samuel para Joseph. Aos 21 anos você irá para Berlim. Joseph fez um gesto de assentimento. E eu irei para a França, disse Anton. Paris, assim espero. Exatamente, disse Samuel. Mas cuidado. Há lá entre os gentios algumas mulheres muito bonitas. Olhou para Jan. Você irá para a Inglaterra. Piotr, o mais moço, disse ansiosamente. É claro que irei para a Itália. Quando poderei partir, papai? Samuel riu e respondeu. Esta noite não, Piotr. Terá de esperar até completar 21 anos. E assim aconteceu. Samuel foi com os filhos ao estrangeiro e ajudou-os a abrir escritórios e fábricas. 7 anos depois, havia filiais da família Roth em 5 países. Era já uma dinastia, e Samuel encarregou um advogado de elaborar estatutos que tornassem cada uma das companhias independente, embora ao mesmo tempo submetida à matriz. Nada de estranhos, disse Samuel ao advogado. As ações nunca devem deixar de ser propriedade da família. Está bem, disse o advogado. Mas, se seus filhos não puderem vender as suas ações, Samuel, como irão se arranjar? É natural que queiram viver com conforto. Vou tomar providências para que morem em casas esplêndidas. Ganharão excelentes ordenados e disporão de uma boa verba de representação. Mas tudo mais deverá reverter em favor da companhia. Se algum dia quiserem vender as suas ações, terão de obter a aprovação unânime dos outros sócios. A maioria das ações pertencerá sempre a meu filho mais velho e a seus herdeiros. Vamos ser uma grande empresa. Vamos ser maiores que os Rothschilds. Com o correr dos anos, a profecia de Samuel se tornou uma realidade. A empresa cresceu e prosperou. Embora a família estivesse vivendo dispersa, Samuel e Terênia faziam todo o possível para uni-la. Os filhos voltavam à casa paterna por ocasião dos aniversários e das festas. Porém, as visitas não eram apenas reuniões festivas. Os filhos e os pais discutiam juntos os negócios da companhia. Tinham a sua rede de espionagem particular. Logo que um dos filhos tinha notícia de um progresso importante na indústria farmacêutica, participava o fato aos outros e todos começavam a fabricar o produto, de modo que estavam sempre à frente dos seus concorrentes. Com o advento do novo século, os 5 irmãos se casaram e deram netos ao velho Samuel. Abraham fora para os estudos aos 21 anos em 1891. Casou-se com uma moça americana 7 anos depois e em 1905 ela deu à luz o primeiro neto de Samuel, Woodrow, que gerou um filho chamado Sam. Joseph se casou com uma moça alemã e teve um casal de filhos. O filho se casou e teve uma filha, Anna, a qual se casou com um alemão chamado Walter Gassner. Na França, Anton se casou com uma francesa, tornando-se pai de 2 filhos. Um deles cometeu suicídio. O outro se casou e teve uma filha chamada Hélène, que se casaria várias vezes, mas não teria filhos. Jean, em Londres, se casara com uma inglesa. Sua filha única se casara com um baronete chamado Nichols e tiveram um filho a quem batizaram de Alec. Piotr tinha se casado em Roma com uma italiana. Tiveram um filho e uma filha. Quando o filho, por sua vez, se casou, sua mulher deu-lhe uma moneta, que se casara com Ivo Palazzi, um jovem arquiteto. Eram esses os descendentes de Samuel e Terênia Roth. Samuel viveu bastante para ver os ventos da mudança soprarem pelo mundo. Teve oportunidade de assistir às primeiras transmissões do telégrafo sem fio e ao voo dos primeiros aviões. Emocionou-se quando o caso Dreyfus ocupou as manchetes dos jornais e quando o almirante Peary chegou ao Polo Norte. O modelo T de Henry Ford era produzido em massa. Por quase toda parte havia luz elétrica e telefones. Em medicina, os germes que causavam a tuberculose, o tifo e a malária foram isolados e debelados. A Roth & Sons, em pouco menos de meio século, havia se transformado numa colossal empresa multinacional espalhada por todo o mundo. Samuel e a sua velha égua Lottie haviam criado uma dinastia. Quando Elizabeth concluiu talvez a 5ª leitura do livro, tornou a guardá-lo na sala da torre.
Não precisava mais dele. O livro ficara incorporado à sua existência. Pela primeira vez na vida, Elisa sabia quem era e de onde vinha.